Sabedoria é a capacidade divina de você pensar como Deus pensa. Você fala assim, pô, mas é impossível pensar como Deus pensa. Então tá bom. Jesus está aqui. Alguém dá um tapa na cara dele. Vou te dar 3 opções. O que você acha que ele vai fazer? Vai dar na cara do cara de novo, porque ele é Jesus e é mais forte? Vai sair correndo chorando ou vai dar outra face? Dá outra face. Então você já sabe como Jesus pensa. Não quer dizer que você faria o que Jesus faria, mas você sabe como ele pensa. Aqui está uma chave muito grande. Não é tão difícil pensar como Deus pensa, é difícil fazer o que Deus faria naquela situação. Chave, poderosa. Se Deus vê o cara arrebentado no chão, todo quebrado no caminho, que foi assaltado e está passando fome, o que Deus faria com esse cara? O que o bom samaritano fez, a gente já sabe. Botaria no burrinho, trataria das feridas e levaria para a hospedaria. A gente já sabe como Deus faria. Se a gente faria a mesma coisa, a gente não sabe. Mas a gente sabe o que tem que fazer. Ponto número 1, não é tão difícil pensar como Deus pensa, mas é bem difícil fazer o que ele faria. Certo. Ponto número 2, se você pensar como Deus pensa, que é a verdadeira sabedoria divina, você vai resolver os problemas como ele resolveria. E o que é resolver o problema como Deus resolveria? É resolver um problema sem criar outro. Se eu estou te devendo 10 mil, e porque você está enchendo meu saco, eu pego 10 mil no cheque especial e te pago, eu resolvi esse problema e criei um com juros agora. Então não tem sabedoria divina aqui. Sabedoria divina eu te explico numa história judaica, que eu conto em um dos meus livros. Na época da Santa Inquisição na Espanha, como sempre, os judeus sempre foram muito perseguidos ao longo da história, mas na Espanha eles estavam muito perseguidos pela Santa Inquisição. Estavam na cidade de Sevilha e sumiu um menino cristão. Eles aproveitaram que esse menino desapareceu para botar a culpa no gueto judeu e começar mais uma guerra, para poder matar judeu. Certo. Então chegam as autoridades da Santa Inquisição, chamam o rabino e falam, ó, os judeus sumiram com o menino cristão, deve ter matado e nós vamos vingar. E o rabino olha nos olhos dos inquisidores e fala, não tem como um judeu ter feito isso. É contra os nossos princípios. A gente entende até humanamente que a gente está em menor número, a gente jamais compraria uma briga dessa. A Torá diz para a gente jamais derramar sangue inocente, não tem como a gente ter tocado nesse menino. Foram vocês sim, começou aquela discussão. E aí os inquisidores falam o seguinte, então vamos ver, deixa Deus decidir. Me traz uma cestinha, eu vou colocar 2 papéis, um escrito culpado e um escrito inocente, e você vai, vendado, tirar um e deixa Deus decidir se você é culpado ou inocente. Se você for tirar o culpado, eu vou matar todo o gueto judeu. O rabino já sabia que era uma armação, mas não tinha muito o que fazer, fechou os olhos, vendaram ele, e o inquisidor botou os 2 papéis culpados. E aí botou a mão do rabino na cesta e falou, pode tirar. O rabino pega um dos papéis, engole. E aí o inquisidor falou, rapaz, você está maluco? Como nós saberemos agora qual era o resultado? Ele falou, muito simples. Se aí estiver culpado, eu engoli o de inocente. Ou seja... Ah, genial, hein? Entendeu? Aham, total. Ele falou, se tiver escrito culpado aí na cesta, eu engoli o de inocente. Então o cara comeu... Por que ele fez isso? Porque a única forma de resolver aquele problema era não provocando mais o cara. Você fala, você está mentindo, você armou para mim. Ele falou assim, cara, eu engoli de inocente. Perfeito, hein? E aí o povo todo viu, a sabedoria do rabino foi tão grande que não teve como discutir e resolver o seu problema. Isso foi uma história real na época da Santa Inquisição na Europa. Então, tem uma história da mesma coisa, de sabedoria do cachorro, da hora. Não vou saber falar os nomes, eu sei a história, você vai saber falar os nomes. Que é do bebê, as 2 mães começaram a discutir que uma mãe roubou o bebê da outra. Da Bíblia, né? É da Bíblia. Ah, sim, Salomão. Isso. E aí ela fala, esse bebê é meu. Eram 2 prostitutas, moravam juntas, tiveram... Essa acho da hora também. Tiveram filhos ao mesmo tempo. A solução. E uma sem querer, debruçou sobre o filho à noite e matou asfixiado. De manhã ela foi e trocou, vendo que a outra estava dormindo ainda com o bebê, foi lá e trocou os bebês. Só que uma mãe reconhece o filho, quando a outra acordou, falou assim, isso aqui não é meu bebê não. E aí começou a guerra. Naquela época, o rei era juiz. Todo rei era juiz naquela época. Então, levava-se o caso até o rei. E Salomão era bem jovem. Era bem jovenzinho. Então, vem um caso, a mãe falando, esse aqui é meu filho. Não, é meu. Ela roubou. Não, mentira, esse é o meu. Aquela discussão toda, Salomão arranca mais para falar. Tá bom, me dá o filho vivo aqui. Eu vou cortar ele no meio e vai dividir ele em 2. Fica a metade para cada um. Na hora, a mãe de verdade fala, não. Dá pra ela. E a outra, cara, fala assim, me dá, é meu. Não, pode cortar no meio. Divide. E aí Salomão fala assim, pega o filho vivo e dá pra essa, que ela é a verdadeira mãe.
Então, cara... Uma maneira sábia de resolver na hora também. É um nível de sabedoria, assim, fora do comum. Basicamente, o princípio da sabedoria na Bíblia vai te ajudar em 3 coisas. Resolver problemas que ninguém resolve. Se conectar com as pessoas certas. Tem que ter muita sabedoria para se conectar com as pessoas certas, porque é muito fácil colar na pessoa errada. E terceiro, vai te dar um poder de escolha e decisão que poucas pessoas têm. Você vai saber escolher e decidir corretamente, andar com as pessoas certas e vai ter uma capacidade de resolver problemas que ninguém tem. Uau. Eu acho... Gostei dessa aula do Rabino, não conhecia. Das mães, achei ela genial a primeira vez que eu ouvi, alguns anos atrás. Como é que a gente exerce essa inteligência, esse princípio da sabedoria, para cada vez estar mais sábio? Bom, a sabedoria tem 5 portas. Tem um livro meu chamado O Problema é Seu. Compra esse livro, para quem puder. Eu explico justamente o que é sabedoria e como ter sabedoria. A sabedoria tem 5 portas. Oração, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Aquele que, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos liberalmente. Então, se você pedir a Deus, Ele te dá, oração. Segundo, observação. Salomão fala, observei o caminho dos coelhos nas montanhas, os jardins, como a flora e a fauna se desenvolvem. Observação. Você observa a vida, você começa realmente a reparar como é que uma pau faz tudo isso você vai adquirindo sabedoria. Terceiro, convivência com sábios. A Bíblia diz, anda com sábios e se tornarás sábios. Quarto, leitura. Aprender com a história dos outros, principalmente biografia. Aprender com a história dos outros é sabedoria. Né? E a 5ª porta da sabedoria é a experiência. Quanto mais você experimenta, mais sábio você vai ficando. Mais você aprende mais rápido. Por exemplo, eu posso ficar 2 horas gritando, filho, não coloca... Eu tenho 4 filhos, né? Tenho 2 pequenininhos ainda. Não coloca a mão na tomada. Quando ele toma o choque e botou a mão na tomada, ele nunca mais coloca. Ou seja, a experiência ensinou de vez. Então, a sabedoria, às vezes, para alguns, só chega com a experiência. Eu acredito que o nível 4 de inteligência que você falou, mente e destino, ele aprende muito lendo ou ouvindo ou observando, até mesmo mais do que a experiência. Tem gente que fala, não vou bombar na escola porque eu sei que é horrível, o outro só aprende bombando. Não vou poder na tomada, ele vê o outro tomando, só de ouvir ele já acredita, ele vê a lógica, e o mente 4 ele vai mais para isso. Ele aprende coisa dos outros, ele não precisa pagar com a própria experiência. Ele evita. Lógico que ele vai ter algumas situações, mas a maior parte das vezes ele fala, não vou errar para poder aprender, vou aprender com o erro dos outros. E ele minimiza os erros dele. Nesse livro eu coloco uma frase para diferenciar o inteligente do sábio, né? Primeiro tem uma frase que eu coloco no livro que inteligência é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocá-la na salada de frutas. Né? Não colocá-la na salada de frutas. Então, você tem que ser inteligente o suficiente para saber que tomate não é um legume. É uma fruta, tomate. Mas você tem que ter sabedoria para saber que não combina com a salada de frutas. Mas a frase que eu coloco nesse livro é o seguinte. O inteligente, ele consegue sair de um buraco, ele tem capacidade de sair de um buraco que o sábio jamais cairia. Então, a grande capacidade da sabedoria é remir o tempo. Você com inteligência consegue sair de situações que você perdeu 1 ano para sair porque é inteligente, o sábio nem entraria. Então, a inteligência é muito importante por causa da nossa cognição, mas a sabedoria é mais importante ainda porque você começa a pensar como Deus pensa. Eu tenho um post no Instagram que não usa a palavra sábio, mas usa a palavra gênio, e a definição é muito simples, e fácil você poder escutar para você implementar. O burro, ele erra e continua errando. Fica no mesmo erro várias vezes. O inteligente, ele erra muito, erra rápido, mas ele não repete o erro. E a cada erro é um aprendizado e vai aperfeiçoando o destino dele. E o gênio, ele não precisa nem errar. O erro dos outros, ele já aprende. E como a gente é ser humano, não é perfeito, você tem uma porcentagem de alguns momentos que você fez burrada na sua vida. A maior parte, uns 5, 2% ali de burrada, uns 90% ali de inteligência, e uns 5% ali de genialidade, dependendo do momento da sua vida e como você está. Gênio mesmo é o cara que lê a Bíblia e acredita de primeira. A maioria das pessoas só estão acreditando na Bíblia porque depois de quebrar muita cara, fala, pô, bem que a Bíblia falou. Mas o cara que acredita de primeira é ele. Falou, já entendi, pô. Aqui, ó, Davi se deu mal nisso aqui porque fez tal coisa, mas também fez isso aqui e se deu bem. Então, se eu fizer, é o gênio. Você conhece quantos gênios que leu a Bíblia e acreditou de primeira? Tem vários? Não são muitos. Não são muitos. Porque Você acha que só de ler ele acreditou ou ele experimentou? Eu já acreditava, mas quando tive essa experiência que eu te contei, porra, ficou indubitável para mim. Eu acho que tem gente que precisa da experiência. Deus, ele é uma incógnita
para muitas pessoas, mesmo para quem tem religião. Então, por exemplo, a minha maior experiência foi quando eu estava quebrado e eu estava numa humilhação assim muito grande. E Janine, minha esposa, falou assim, ó, acabou o papel higiênico, acabou o gás, era dia de Natal. Aí eu fiquei revoltado, comecei a chutar a porta. E aí eu lembro de falar assim, pelo visto você me abandonou, falei para Deus. Mas se você existe, se esses anos todos eu não andei enganado, porque eu sempre fui crente. Você já era espiritualizado? Já né? era. Já pregava? Não. Tava na minha quebra. Eu tava na minha quebra. Você sabia que era um chamado, já sentia? Eu tava começando a sentir. Uhum. Falei, mas se você realmente existe, me tira dessa humilhação hoje. E aí chegou uma tia da Janine lá que a gente não via há muito tempo. Aí falou, olha, há muito tempo que a gente não se vê, eu não sabia o que comprar para vocês, mas eu trouxe esse dinheiro aqui, de Natal, me deu R$800. Foi a melhor ceia de Natal da nossa vida e tal. E a partir dali minha vida começou a acontecer e nunca mais Deus precisou me provar nada, cara. Depois que Ele me tirou daquela humilhação ali, nunca mais precisa me provar nada. Tudo que Ele me pede, eu faço. E hoje não importa o quanto de dinheiro, de fama, de tudo que eu tenha, eu sei que tudo veio dEle, tudo vai voltar para Ele. E que se eu estiver fora dEle, ninguém me escuta mais. Então eu reconheço a graça de Deus sobre a minha vida e eu sou escravo de Cristo, porque se a gente não for escravo de Cristo, a gente vai ser escravo de qualquer outra coisa. Eu prefiro servir quem tem a capacidade da vida porque nem conhece. Tem gente que é escravo de vício, mas não quer ser escravo de Cristo. É escravo da prostituição, mas não quer ser servo de Cristo. Não dá para entender, né? Tem gente que fala assim, mas na igreja só tem maluco. Qualquer lugar só tem maluco. No clube só tem maluco, na escola tem um monte de maluco, né? A igreja é mais um lugar com seres humanos. Mas ainda assim é o único lugar que prega a palavra. Você tem que estar num lugar que você escuta a palavra.